nobre combatente, estamos juntos para mais um mega encontro aqui da nossa disciplina. Estamos trabalhando o Manual de Polícia Judiciária. Nós já vimos a parte inicial toda do Manual de Polícia Judiciária e hoje nós vamos começar a trabalhar aquele tema que é um dos temas mais assustadores das pessoas que trabalham com direito processual penal militar, que é a questão da deserção e o processo de deserção propriamente dito. O Manual de Polícia Judiciária, ele traz de forma muito objetiva, sintetizou muito o conhecimento, trouxe de forma objetiva, simples e de fácil entendimento a questão da contagem de prazo e dos procedimentos a serem realizados quando dá possibilidade da deserção, tá? Então, já compartilhando minha tela com os senhores, compartilhando o slide que traz aqui o nosso Manual de Polícia Judiciária. Instrução provisória da deserção, da instrução provisória da deserção, né? Muitas pessoas acham extremamente complexo, extremamente complicado, difícil de entender a questão da deserção, principalmente a contagem de prazo na deserção, mas depois que a gente entende como é que funciona, depois que a gente entende como é que funciona mesmo essa contagem de prazo da deserção, fica muito tranquilo, fica muito simples trabalhar, fazer essa contagem de prazo da deserção, e nós faremos isso hoje, tá? Apesar de não ser uma aula de direito penal militar, é uma aula de manual de polícia judiciária militar, que a gente vai aprender a marcar o X no local correto, na hora da prova, na hora das provas do CRS, mas a gente vai fazer vamos relembrar alguns pontos da deserção, que são pontos que são trazidos dentro do manual, não indo nem além nem aquém do que traz o manual, mas vamos trabalhar o que traz o manual aqui. Vamos ver isso aqui de forma muito tranquila, muito simples. Eu tenho plena convicção que ninguém sai desse encontro sem entender tudo sobre a contagem de prazo da deserção. Padrão? Então vamos lá. Estamos falando da instrução provisória da deserção. Opa, saí da tela aqui sem querer. Estamos falando da instrução provisória da deserção. Vamos lá, senhores. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, padrão. Olha só, instrução provisória da deserção. Vamos falar desse tópico aqui, que vai ser o tópico das nossas próximas aulas até chegarmos ao inquérito policial militar. O que é a tal da instrução provisória da deserção? Olha, de acordo com o Manual de Polícia Judiciária, é um procedimento sumário que tem por objetivo praticar e documentar os atos de polícia judiciária destinados a apurar a ausência injustificada do militar ao serviço, tá? Então, essa aqui é nitidamente uma questão de prova, tá? Isso é nitidamente uma questão de prova e, obviamente, por ser uma questão de prova, a gente dá toda a atenção. Então, a instrução provisória da deserção, o Manual de Polícia Judiciária chama ela de IPD, Instrução Provisória da Deserção, é chamada aqui no Manual de Polícia Judiciária de IPD. O que é, afinal de contas, o IPD? É um procedimento sumário. Por ser sumário, significa que ele é ágil, rápido, ok? O objetivo desse procedimento ágil, rápido, é o objeto praticar e documentar os atos de polícia judiciária militar destinados a apurar a ausência injustificada do militar ao serviço. Então, basicamente, trocando por outras palavras, o que é a instrução provisória da deserção? Vejam, a deserção é um crime propriamente militar, é um crime propriamente militar por excelência, é um crime que só o militar comete, só está previsto no Código Penal Militar e, por conta do que determina o Código de Processo Penal Militar, ele tem um rito específico, ele tem um rito próprio. Para a configuração da deserção, devem ser adotadas algumas providências da Autoridade de Polícia Judiciária Militar para que se possa, obviamente, criar um laço probatório, criar elementos de convicção
que vão servir de base para a propositura da ação penal militar a posteriori lá na Justiça Militar. Padrão? Então, para que serve essa IPD? Essa IPD, essa Instrução Provisória da Deserção, ela busca colocar de forma objetiva, busca sintetizar, busca colocar, né, tomar termo, colocar no papel, tá, os atos de polícia judiciária militar destinados a apurar ausência injustificada do militar. De forma geral, nós sabemos que existem vários tipos de deserção, ok? Nós temos vários tipos de deserção previstos lá no Código Penal Militar. Nós temos a deserção em espécie, a deserção por excelência, e nós temos os casos assimilados de deserção, tá? Nós temos os casos assimilados de deserção, tá? Cada deserção tem uma nomenclatura própria, tem uma forma de ser praticada de maneira específica, tá? Tem alguns prazos, né? Alguns prazos que são considerados período de graça ou não. Alguns tipos de deserção sequer têm prazos pré-estabelecidos. E aí você fala assim, como assim, Fenícia? A deserção não é ausentar-se o militar por mais de 8 dias do local que deveria se apresentar ou deva permanecer? Essa é a deserção clássica, mas nós temos vários outros tipos de deserção, tá? A deserção clássica é a que gera mais dúvidas no tocante à contagem do prazo, a esse procedimento, essa IPD, os procedimentos que devem ser adotados. Existem alguns procedimentos que devem ser adotados dentro desse período de graça, tá? Então, o que é o período de graça? Nós sabemos que a deserção clássica, que é a deserção propriamente dita, que é aquela em que o militar deixa de se apresentar ao serviço, não se apresenta ao serviço, né? Ausenta-se da atividade que deveria cumprir por mais de 8 dias. E daí eu já tenho a primeira informação relevante sobre a deserção. Mais de 8 dias. Significa dizer que até 8 dias eu tenho o que nós chamamos de período de graça. Então, para a configuração do crime, deserção, o militar precisa ausentar-se por mais de 8 dias. Mais de 8 dias não são 8 dias, é a partir de 9 dias. Então, eu tenho a consumação da deserção no 9º dia. Fato. Isso é a primeira informação relevante para a gente aqui. A deserção clássica, tá? Nós temos outros tipos de deserção, como eu já falei aqui, mas a deserção clássica, ela vai se consumar a partir do 9º dia. Por quê? Porque até 8 dias de ausência não se configura o crime militar de deserção na modalidade clássica. A deserção propriamente dita, tá? Pois bem, então, quando o militar ele deixa de se apresentar para a atividade que lhe competia, para o serviço que lhe competia, o local que ele deveria se apresentar, na ideia da deserção clássica, até 8 dias é o que nós chamamos de período de graça. Esse período de graça, a autoridade polícia judiciária militar apenas vai contabilizar os dias. Vai aguardar que chegue ao 9º dia de ausência para estar consumado o crime de deserção. Se o militar deixa de se apresentar para o serviço, suponhamos que ele está escalado na segunda-feira às 8 horas da manhã. Ele não se apresenta na segunda-feira às 8 horas. Não se apresenta na terça. Não se apresenta na quarta. Não se apresenta na quinta. Não se apresenta na sexta. Mas no sábado ele se apresentou. Ora, esse militar praticou o crime de deserção? Não, ele não praticou o crime de deserção. Pelo menos não na modalidade propriamente dita. Por quê? Porque para a configuração da deserção clássica, ele deve se ausentar por mais de 8 dias, ou seja, a partir do 9º dia. Eu falei isso aqui repetidamente, várias vezes, e quem já assiste às minhas aulas, quem me acompanha há muito tempo, sabe que aquilo que eu repito várias vezes é porque é algo que deve ser fixado, que é algo que é objeto básico de qualquer questão e que tem que ser massificado na mente para que a gente consiga dar prosseguimento aqui nos estudos, beleza? Então, instrução provisória da deserção são aqueles atos que vão servir de base, que servem de sustentáculo para a propositura da ação penal lá na Justiça Militar, beleza?
Então, eles vão documentar, apurar, sistematizar a ausência do militar ao serviço. Se essa ausência se der a partir de 9 dias, a gente tem consumado o crime de deserção. Além de registrar formalmente, porque a instrução provisória da deserção, ela formaliza a ausência do militar. Então, além de registrar formalmente as datas e a contagem dos dias de ausência para o cálculo do período de graça, que eu acabei de falar, 8 dias, o procedimento busca investigar as circunstâncias relacionadas ao fato e apontar se houve ou não a configuração do crime militar de deserção. Essa ideia de investigar as circunstâncias relacionadas ao fato significa dizer que, caso o militar tenha se ausentado do lugar que deveria se apresentar para o serviço por mais de 8 dias, necessariamente será um crime de deserção? Não necessariamente. Pode haver alguma circunstância que vai excluir a tipicidade, a ilegalidade ou a culpabilidade dessa deserção. Se o militar comprova de forma objetiva que ele deixou de apresentar, que ele deixou de se apresentar para o serviço, que ele estava ausente da atividade que deveria cumprir por mais de 8 dias, mas ele se ausentou por uma circunstância que afasta a tipicidade da deserção, que afasta a ilicitude da deserção, ou que afasta a culpabilidade da deserção, nós podemos dizer que não houve o crime de deserção. Imagine que o militar é o Marcelinho Carioca. Imagine que o militar é o Marcelinho Carioca, né? Todos sabem recentemente o que aconteceu com o Marcelinho Carioca, foi sequestrado, sequestro, foi vítima de sequestro e cárcere privado pelo El-Boi da mulher com quem ele estava saindo, né? O El-Boi da mulher com quem ele estava saindo. Imaginem que aconteça uma situação parecida com o militar. Pode acontecer. Aconteceu com um cara famoso, como Marcelinho Carioca. Pode acontecer com o militar também. Por que não? Então, imagine que o militar está ali, sequestrado, em cárcere privado, por mais de 8 dias. Incomunicável. E aí, no 10º dia, o El-Boi manda o militar fazer um vídeo. Olha, eu tô aqui preso aqui, porque eu tava com a mulher do cara e tal. Olha, o procedimento, a instrução provisória da deserção, ela vai estar sendo feita. Ela vai ter sido feita, obviamente. Mas nesse caso aí, a gente tem nítido e cristalino que não houve o crime de deserção. Não houve o crime de deserção. Pois bem, então, essa instrução provisória da deserção serve tanto para formalizar as datas, quanto para definir de modo objetivo, concreto e legal se houve ou não o crime de deserção propriamente dito. Padrão? A IPD, tá? Então, os senhores vão ver que toda vez que eu vou falar da instrução provisória da deserção, eu vou usar a terminologia IPD, ok? Então, a IPD, cuja principal peça informativa é o termo de deserção, então, aqui, os senhores já podem salvar que isso aqui é nitidamente questão de prova, tá? Isso aqui é questão de prova nata. Padrão? Questão de prova nata, isso aqui, ó. A IPD, cuja principal peça informativa é o termo de deserção, corresponde à fase pré-processual da persecução penal do delito de deserção. E, em linhas gerais, destina-se a coletar os elementos de convicção necessários à demonstração da justa causa para o exercício da ação penal pelo Ministério Público Estadual. Então, informação relevante que a gente precisa guardar desse slide aqui, senhores, ó. Informações relevantes que a gente precisa levar para a prova desse slide aqui, ó. A instrução provisória da deserção é um procedimento sumário, né? O objetivo é praticar e documentar os atos de polícia judiciária militar destinados a apurar a ausência justificada do militar ao serviço. A principal peça informativa da instrução provisória da deserção é o termo de deserção e corresponde à fase pré-processual, ok? Informações relevantes
para a gente levar para a prova sobre esses pontos aqui, ok? Da deserção. Então, a deserção, como eu já disse para os senhores, é um delito propriamente militar, que consiste no fato do militar se ausentar injustificadamente. Isso aqui é importante demais, senhores, porque para a configuração do crime, tem que ter esse elemento normativo aqui, ó, esse injustificadamente. Porque se o militar se ausenta, tá, da unidade onde serve ou do local onde deva permanecer por mais de 8 dias, ou seja, a partir de 9 dias, né? Nesse exemplo que eu dei, ele estava em cárcere privado sequestrado. Ele ficou 10 dias em cárcere privado sequestrado incomunicável. Ora, ele ausentou-se da unidade, ausentou do lugar em que servia, ausentou-se do local que deveria permanecer, mas por circunstâncias alheias à vontade dele. Ele estava sendo vítima de um crime de sequestro e cárcere privado. Portanto, não há que se falar no crime de deserção, porque essa ausência ela foi justificada. É diferente do militar que fala assim, olha, a vida aqui na caserna, a vida aqui na atividade policial militar tá ruim, eu tô ganhando muito pouco. Se eu for trabalhar de Uber lá nos Estados Unidos, eu vou trabalhar de Corolla nos Estados Unidos, e eu vou ganhar 2 vezes o que eu ganho aqui. Aí eu vou embora. Pega as coisas dele, como ele é militar, ele consegue o visto tranquilamente, e vai embora para os Estados Unidos. Acontecia muito isso há tempos atrás, né? Principalmente com a galera lá de Valadares, acontecia muito isso. Foi embora. Olha, ele não justificou a ausência dele, ele simplesmente foi embora, né? No 9º dia, vai estar consumado o crime de deserção. No 9º dia, vai estar consumado o crime de deserção, ok? Então, ele é considerado um dos mais genuínos crimes propriamente militares, entendidos como aqueles que importam em violação do dever funcional e específico do ocupante do cargo militar, tá? Essa definição é uma definição doutrinária do que vem a ser um crime propriamente militar, um crime militar por excelência, né? Já vimos na nossa aula de Direito Penal Militar que o crime propriamente militar, ele tem 2 características. Ele tem que ser aquele crime que só está previsto no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Então, para que eu fale que um crime é propriamente militar, ele deve preencher necessariamente esses 2 requisitos. Só militar pratica e só está previsto no Código Penal Militar. A exemplo, vou falar aqui um crime que só está previsto no Código Penal Militar, mas não é um crime propriamente militar, porque civil também pode praticar. Exemplo, ingresso clandestino. É um crime que só está previsto no Código Penal Militar, mas pelo fato de civil também poder ser sujeito ativo desse crime, ele não é considerado um crime propriamente militar. Então, crime propriamente militar é aquele que preenche 2 requisitos. Só militar pode praticar, só está previsto no Código Penal Militar, que é a deserção. A deserção só está prevista no Código Penal Militar e só militar pode praticar o crime de deserção, tá? Então, é um crime propriamente militar por excelência. É um crime propriamente militar genuíno, ok? Continuando aqui nosso estudo. Deserção comum, casos assimilados e deserção por evasão ou fuga. Como eu disse, nós temos a deserção comum, que é essa que eu estou explicando aqui para os senhores até então, é a que está prevista lá no artigo 187 do Código Penal Militar. Nós temos os casos assimilados, nós temos 4 casos assimilados da deserção assimilada e nós temos a deserção por evasão ou fuga. Como eu disse, nós temos vários tipos de deserção. Em momento algum, eu comecei a falar aqui da deserção dos casos assimilados ou por evasão ou fuga. Eu só estou falando da deserção comum. Quando nós formos falar dentro do Manual de Polícia Judiciária Militar dos casos assimilados e da deserção por evasão ou fuga, né? Inclusive tem outros tipos de deserção também previstos lá no Código Penal Militar, nós vamos falar das particularidades dele, sem ir além nem aquém do que está previsto aqui no Manual de Polícia Judiciária Militar. Porque nossa aula não é de Direito Penal Militar, é de Manual de Polícia Judiciária Militar. Padrão? Então, a deserção comum é essa que eu estou falando com os senhores até então. Ela está prevista lá no artigo 187 do Código Penal Militar. Ela tem os seguintes elementos essenciais, sem os quais não há caracterização do delito, ou seja, isto é, a ausência do militar. Então, tem 3 requisitos essenciais
que devem ser preenchidos para que a gente possa falar que houve deserção. O primeiro deles, eu já falei com os senhores aqui, umas 5, 6, 7 ou 8 vezes. O militar deve se ausentar injustificadamente, isso é muito importante, isso é muito relevante. O militar deve se ausentar injustificadamente por mais de 8 dias. Quando eu falo, e eu estou falando da deserção comum, da deserção clássica, daquela que todos nós conhecemos por excelência, da deserção que é aquela que o militar realmente deixa de se apresentar, aqueles casos que nós já vimos aí que o militar pega as coisas dele e vai para os Estados Unidos, aí vai embora e não volta mais, tá? Essa questão aqui é extremamente relevante, tá? Quando se diz por mais de 8 dias, é a partir de 9 dias em diante. Vou mudar aqui o texto aqui, pincel, ó. Então, aqui, ó, de 9 dias em diante, tá? 9 dias em diante. Então, até 8 dias, não tem crime militar. No 9º dia de ausência, considerando o marco temporal, nós vamos trabalhar esse marco temporal aqui ainda. Então, no 9º dia de ausência que eu começo a falar de deserção, beleza? Sem licença, isto é, autorização. Militar fez uma cirurgia, fiz uma cirurgia no ombro, ficou 30 dias de licença devidamente homologada. Ora, esse militar afastou-se por mais de 8 dias, mas está justificado. Mas está justificado. Por quê? Ele estava amparado por uma licença médica devidamente homologada. Ok? Da unidade ou do lugar que deveria permanecer. Ou seja, ele não se apresentou para a unidade ou não se apresentou para o lugar que deveria permanecer. Isso é relevante porque pode acontecer alguma situação do militar estar em uma missão. Suponhamos que, e nós temos aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, né? O militar está numa missão de paz lá no Haiti. O militar está em uma missão de paz lá no Haiti. Então, ele não deveria se apresentar na unidade, obviamente, porque ele está numa missão de paz lá no Haiti. Então, ele deveria permanecer no acampamento, no alojamento, no acantonamento daquela missão de paz no Haiti. Então, ele se ausentou ou da unidade ou do lugar que deveria permanecer. Nesse exemplo que eu dei, ele deveria permanecer naquele acampamento, naquela estrutura, naquele alojamento daquela missão de paz lá no Haiti. Então, se ele some daquela missão de paz, chega lá, meu Deus, eu não achava que o mundo era tão ruim, não. Jesus Cristo, o mundo é muito ruim, as pessoas são muito ruins. Eu afirei, vou embora daqui. Se não aparecer em até 8 dias, se ficar sumido por mais de 9 dias, deserção. Ok? Injustificadamente, deserção. Ok? Então, os requisitos aqui da deserção comum, mais de 8 dias, sem licença, isso é, sem autorização da unidade ou do lugar que deveria permanecer. Essa parte aqui, senhores, é muito didática. É muito didática. E facilita muito o entendimento desse IPD, né? Da instrução provisória da deserção. Então, para se apurar o requisito temporal de consumação do crime, ou seja, a ausência por mais de 8 dias, deve-se seguir as seguintes etapas nessa ordem. Tem que ser nessa ordem. Tá? Tem que ser nessa ordem aqui. Estou pegando o lápis aqui, estou acabando tirando o compartilhamento aqui, tá? Então, tem que ser nessa ordem, senhores. Vamos lá, marcar isso aqui. É nessa ordem aqui, tá? Nessa ordem. Padrão? Então, vamos lá. Primeira etapa. Vamos lá. Primeira etapa. Tá aqui. Primeira coisa que se deve considerar. O dia da primeira falta injustificada do militar será definido pelo horário do término da escala de serviço ou do expediente que o militar deveria ter cumprido. Isso aqui eu digo que é o mais relevante
nesse entendimento do que vem a ser a contagem de prazo da deserção. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, a contagem da deserção, ela não se dá a partir do momento que o militar iniciou a escala de serviço ou que largou a escala de serviço, não. O Código de Processo Penal Militar, mais especificamente lá no artigo 451 do Código de Processo Penal Militar, ele define o seguinte: a contagem se inicia a 0 hora do dia em que se verificou a falta do militar. Repetindo, a contagem se inicia a 0 hora do dia em que se verificou a falta do militar. Então, saber a escala de serviço desse militar, seja uma escala de serviço operacional, seja uma escala de serviço administrativa, é primordial. É o primeiro elemento, é o primeiro passo, é o passo mais importante nessa contagem de prazo. Por quê? Porque, como eu disse, a contagem se inicia a 0 hora. Você já viram aquela máxima? Olha, atrasar 10 minutos e atrasar 7 horas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Atrasar 10 minutos e atrasar 7 horas é a mesma coisa. Se a sua chamada estava prevista para 8 horas, se você chegar às 8h10, é atraso injustificado. Se a sua chamada estava prevista para 8 horas e você chegou lá 3 horas da tarde, é falta injustificada. Mas você chegou no serviço. Então, suponhamos que o militar está escalado no expediente administrativo, 8h30 às 17h. 8h30 às 17h. Naquele dia, o militar pode chegar para o serviço 8h31, que vai estar atrasado, ou 16h59, também vai estar atrasado. É a mesma coisa. Para que eu tenha a configuração da ausência do militar, essa configuração da ausência vai dar no momento em que se encerrou o serviço que esse militar deveria cumprir. Então, para o militar que trabalha no serviço administrativo, por exemplo, eu tenho uma falta ao serviço às 17h01 do dia que ele não se apresentou. Então, o militar está escalado para trabalhar na segunda-feira, 8h30 às 17h. 17h01, eu tenho uma falta ao serviço. Pronto. Se esse militar chega lá às 16h59, eu não tenho falta ao serviço, eu tenho atraso ao serviço. Então, é por isso que a contagem se inicia sempre a 0 hora do dia que se verificou a ausência do militar, a falta ao serviço. Então, se o militar trabalha no expediente administrativo, a falta ao serviço se deu às 17 horas da segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele deveria trabalhar de 8h30 às 17h. 17h01 está consumada a falta ao serviço. Significa dizer que, a 0 hora dessa mesma segunda-feira, eu inicio a contagem de prazo da deserção. Então, para o militar que trabalha no serviço administrativo, 8h30 às 17h, 17h01 está configurada a transgressão de falta ao serviço e a 0 hora daquele dia em que se consumou a falta ao serviço, ou seja, da segunda-feira, a 0 hora daquele mesmo dia, ou seja, a 0 hora de terça, eu começo a contagem do prazo da deserção. A confusão maior surge quando o militar ele inicia o serviço num dia e termina no outro. Porque senão é muito simples. Basta você pegar a data da ausência do militar e soma. Soma 9, você vai ter o dia. Você vai ter o dia que está consumada a deserção. E eu vou explicar essa continha. Você pega a data da ausência do militar e soma mais 9, está consumada a deserção. Significa dizer que, se o militar deveria se apresentar no serviço administrativo dia 1º, de 8h30 às 17h, significa dizer que no dia 10, a 0 hora do dia 10, está consumado o crime de deserção dele. Eu pego o dia e somo 9. 1 mais 9, 10.
Então, dia 10 está consumada. A 0 hora do dia 10 está consumada a deserção dele. Se fosse assim, seria muito simples. Bastaria pegar o dia que o militar faltou, soma 9, pronto. A 0 hora do 10º dia está consumada a deserção. Dia 1º, ele deveria pegar esse vídeo de 8h30 às 17 horas. 17h01 não apareceu. Não apareceu no dia 2, nem no dia 3, nem no dia 4, nem no dia 5, nem no dia 6, nem no dia 7, nem no dia 8, nem no dia 9. A 0 hora do dia 10 está consumada a deserção. Ponto. Ah, Fenícia, e se foi um ano bissexto? E se a falta foi no dia 27? Aí complica mais um pouquinho, mas basta pegar o dia da falta mais 9. Soma aquele dia da falta mais 9 dias, ponto. Você vai olhar no calendário lá, a 0 hora do 10º dia, considerando, pega o primeiro ali, soma, consumou. Consumou. Então, vamos voltar ao exemplo aqui, o mais fácil. Dia 1º, faltou. Serviço administrativo, 8h30 às 17. 17h01 do dia 1º, ele não foi. Não se apresentou nos próximos... Não apareceu nenhum dia mais. A 0 hora do dia 10 está consumada a deserção. Básico. Essa é a forma mais fácil de se entender a contagem de prazo da deserção. Porém, isso eu estou falando do expediente, horário de término da escala de serviço. Vamos pensar um militar que trabalha numa equipe tático-móvel. A equipe tático-móvel inicia o serviço às 16 horas da segunda e larga serviço às 2 horas da manhã da terça. Eu só posso começar essa contagem quando está consumada a falta, ou seja, quando que se consuma a falta desse militar do tático? Às 2h01 da terça. Às 2h01 da terça. Então, é na terça-feira, no dia 2, que eu começo a fazer a contagem de prazo desse militar. Se ele começou o serviço no dia 1º, às 16, e o serviço dele terminava no dia 2, às 2 da madrugada, eu vou começar a contagem às 0 hora do dia 2, porque é a data em que se deu a falta injustificada do militar. Então, às 0 hora do dia 2, eu começo a contagem. Aí é tranquilo também. 2 mais 9, 11. A 0 hora do dia 11 está consumada a falta do militar. Muito tranquilo isso aqui, senhores. Muito tranquilo. É muito tranquilo. As pessoas fazem um alvoroço, é uma coisa que é simples. É muito simples. Bem simples mesmo, tá bom? Então, eu tenho que saber qual o dia da falta injustificada. Primeira coisa. Se o serviço dele termina... Se ele começa o serviço num dia e termina no mesmo dia, a 0 hora desse mesmo dia começa a contagem. Se o serviço dele começa numa segunda e termina na terça, esse exemplo que eu dei da equipe tático móvel, a contagem inicia a 0 hora da terça. Trocando em miúdos objetivos. O início da contagem de prazo da deserção inicia-se a 0 hora do dia em que se verificou a falta. Tranquilo. A contagem de prazo do IPD se inicia a 0 hora do dia em que se constatou a ausência, a falta de serviço do militar. Beleza? Então, a primeira etapa é saber o dia da falta. Segunda etapa, a contagem dos dias de ausência inicia-se a 0 hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar, não importando o horário em que a falta injustificada ocorreu. Esse dia seguinte à falta injustificada é o primeiro dia de ausência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 451. Então, é isso. De forma mais objetiva e mais simples ainda, é o que eu acabei de falar. Faltou segunda? 0 hora. Então, faltou segunda, vou esperar da meia-noite. Meia-noite da segunda, a meia-noite da segunda já é terça, né? Eu inicio a contagem. Do dia que se consumou a falta do militar, a 0 hora, eu inicio a contagem. Então, se a falta dele foi segunda, eu espero da meia-noite,
meia-noite, inicia a contagem. Se a falta dele foi na terça, a exemplo da equipe tático móvel que entrou no dia na segunda, mas saiu na terça, a 0 hora, na verdade não vai ser na terça, né? A 0 hora da quarta, eu inicio a contagem. Mas é sempre assim. Teve a falta, deu 0 hora, inicia a contagem. A falta foi hoje, hoje é segunda, deu meia-noite, inicia a contagem. Ponto. Muito tranquilo, tá bom? Muito tranquilo. Continuando. Terceira etapa. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência, ou seja, a partir de 0 hora do segundo dia de ausência, será confeccionada a parte de ausência. Senhores, como é que funciona isso aqui? Olha só. Serviço administrativo, faltei. Segunda-feira. 0 hora de terça-feira, começa a contabilizar o prazo do período de graça. 0 hora da terça, ou seja, imediatamente, o dia imediatamente posterior, a primeira 0 hora posterior, eu tenho que fazer a parte de ausência. É um documento, tá? É um documento propriamente dito. Parte de ausência. Iniciei a contagem a 0 hora de segunda, no primeiro exemplo que eu dei, ou iniciei a contagem a 0 hora de terça. Eu tô falando de terça-feira porque eu acho mais fácil entender assim. Porque quando eu falo que é do dia seguinte, o militar começa a misturar tudo. Olha, hoje é segunda-feira. 0 hora de hoje já é terça, mas é 0 hora de hoje. Então começa outro dia a partir de hoje, na virada. De hoje para amanhã, 0 hora, tá? Então, se o militar tinha o expediente administrativo na segunda, a 0 hora da segunda, ou seja, na terça, eu iniciei a contagem. Eu iniciei a contagem. A 0 hora imediatamente posterior, então, se ele faltou hoje, segunda, a 0 hora desse mesmo dia, ou seja, terça, eu inicio a contagem. E 24 horas depois, obviamente, a 0 hora de quarta, eu faço a parte de ausência. Eu confecciono um documento que chama parte de ausência. Quarta etapa. Seguindo-se a contagem dos dias, tem-se o chamado período de graça, ou seja, até o 8º dia de ausência, não há crime de deserção, somente falta ao serviço. Assim, caso o militar se apresente até o 8º dia de ausência, a conduta será atípica no que se refere ao crime de deserção, mas ele responde normalmente no que estabelece o Código de Ética. Falta ao serviço. Vamos ver quantas faltas ao serviço ele teve nesse período. Depende da escala que ele tinha. Quinta etapa. O crime de deserção comum se consuma no primeiro instante do 9º dia de ausência, tendo como referência a contagem iniciada. E aí, senhores, o manual traz um presente para a gente. O manual de polícia judiciária traz esse presente aqui, que é isso aqui mesmo. Isso é um presente que o manual de polícia judiciária nos trouxe. É isso aqui, ó. Em outras palavras, deve-se somar 9 dias à data da primeira falta injustificada para se obter como resultado a data da consumação da deserção. Salva isso, gente. Salva isso que você mata qualquer questão de prova de deserção comum, você mata com isso aqui. Mata fácil. Por quê? Segunda-feira, dia 1º, o militar tinha que apresentar para o serviço administrativo. Segunda-feira, dia 1º, ele não se apresentou. Não se apresentou e tomou-se conhecimento que ele foi embora para outro país e não vai voltar mais. Estava no serviço ordinário, não estava de férias, não estava de licença, não estava de nada disso. Estava trabalhando normalmente, sexta-feira e tal, encerrou as atividades dele, tinha que apresentar na segunda. Na segunda, ele não se apresentou. A segunda é dia 1º, eu somo 9 dias. 1 mais 9, 10. A 0 hora do dia 10 está consumada a deserção. Pronto. Se é um militar que trabalha no tático, segunda-feira começou o serviço dele, terminou na terça, 2 horas da manhã. Terça é dia 2. 2 mais 9, 11. 0 hora do dia 11 está consumada a deserção. Fenícia, se a falta for no dia 28? Se a falta for no dia 28 e eu tô no mês de fevereiro,
Ó, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Até no dia 8 tá ok. No dia 9, a 0 hora do dia 9, consumou-se a deserção dele, é tranquilo. Eu pego o dia da falta, né, e somo 9 dias. Felícia, a falta dele foi dia 31 no mês que tem 31 dias, não tem problema. Somos 9, ó. 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dia, a 0 hora do dia 9 está consumada a deserção dele. Pego o dia da falta e somo 9. A 0 hora daquele dia que deu lá é a deserção. Gente, sério, tem coisa mais fácil do que a deserção? É muito simples. É pegar o dia da falta, eu tenho que saber o dia da falta. O dia da falta vai ser quando encerrou a escala de serviço dele. Então, se o dia da falta dele for dia 1º, mais 9, 10. 0 hora do dia 10 está consumada a deserção. Se o dia da falta dele for dia 2, 2 mais 9, 11. 0 hora do dia 11 está consumada a deserção. Se for em final de mês, não tem problema. Eu somo aqui com a mão aqui. Eu vejo lá o dia da falta, somo mais 9, a 0 hora do nono, pronto, está consumada a deserção. Mel demais, como diria Dada Maravilha, mamão com açúcar. Muito tranquilo, muito tranquilo. Quer ver como é que é tranquilo? O manual, ele traz para a gente aqui um desenho. E desenhado fica ainda mais fácil. Senhores, você que está estudando para qualquer prova da Polícia Militar, a partir do ano de 2024, esse desenho aqui, printa essa tela aqui. Printa essa tela aqui, coloca no seu celular, guarda isso aqui, não vai errar mais. Não tem como errar. Olha aqui, ó. Mais explicativo do que isso aqui, impossível. Mais explicativo do que isso aqui, impossível. Ó, período de graça, que é igual dias de ausência. Nesse modelo aqui, ó, esse modelo aqui, coincidentemente, é o modelo do militar que trabalha num tático móvel. Ele iniciou o serviço dele, a escala dele iniciava no dia 1º, 16 horas, mas encerrava às 2 horas do dia 2. Então, às 2h01 do dia 2, houve a falta injustificada. A 0 hora aqui, ó, a 0 hora imediatamente posterior, eu inicio a contagem, tá? A contagem do período de ausência iniciou-se a 0 hora do dia 3, ou seja, do dia imediatamente posterior, a 0 hora. 24 horas depois, eu faço a parte de ausência, tá? Aqui, ó, 24 horas depois, eu faço a parte de ausência. Peguei o dia da falta, mais 9, 2 mais 9, 11. Olha aqui, 0 hora do dia 11 está consumada a deserção propriamente dita, a deserção comum. Só isso, senhores. Não tem que ficar contando dia a dia, não tem que falar, não. Pega o dia da falta, soma 9, a 0 hora daquele dia é a falta. Dia da falta foi dia 2, 2 mais 9, 11. 0 hora do dia 11 consumou a deserção. Ah, o dia da falta foi dia 10. Foi dia 10. 10 mais 9, 19. 0 hora do dia 19 consumou a deserção. Simples. Pega o dia da falta, soma 9. A falta foi dia 10, 10 mais 9, 19. A 0 hora do dia 19 está consumada a deserção. Pronto. Pronto. Vai cair essa questão na sua prova e você vai lembrar da explicação. Pega o dia da falta mais 9, acabou. Acabou. Se o CRS colocar uma data diferente, de tipo dia 12, até dia 10, né? Até dia 15, por exemplo, se ele colocar o dia da falta lá dia 28, dia 29, ele vai ter que colocar o calendário para você, para te falar qual mês e quantos dias tem aquele mês. Tranquilo, tranquilo. Se ele fizer isso, ele vai ter que colocar o calendário. Se ele colocou o calendário, você pega lá o dia da falta, vai fazendo as bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquele dia que é o nono, a 0 hora, está consumada a deserção. Fechou? Vai acertar a questão de prova, não vai errar.
Beleza? Tamo junto, até a próxima aula.